Fala galerinha, mais ou menos, Titio Trevas na área mais uma vez, e nessa videoaula eu vou trazer os conteúdos de números naturais e números inteiros. O que a gente vai tratar agora é teoria, mas essa teoria é muito importante para dar fundamentação para a gente poder realizar os nossos cálculos daqui para frente, tá legal? Então eu preciso de muita concentração sua, pegue o seu material de matemática, o seu caderno, seu livro de matemática para acompanhar e bons estudos. Vamos lá. Bom, vamos lá meus amigos. Antes de começar propriamente os números inteiros, vamos dar uma recapitulada aqui em números naturais. E a gente pode, de uma maneira bem geral, a gente pode dizer que esses números, que são os números naturais, surgiram da necessidade de contagem. Então, algum tempo lá na história, muito tempo lá na história, surgiu a necessidade no homem de realizar contagens. E aí, com o desenvolvimento e com o avançar do tempo, criou-se então os números naturais. Podemos dizer que são números que representam coisas que a gente pode ver e que a gente pode tocar. A gente também pode, se quiser mudar um pouquinho, dizer que eles surgiram da necessidade de praticidade de efetuar cálculos. Em determinado momento da história, o homem precisava realizar cálculos, fazer somas, subtrações, e os números concretos, e o que eu estou chamando de números concretos? Estou chamando de os ossos, as pedras, os nós, né? Então eles pegavam um barbante, davam um nó e ficavam contando esses nós. Esse material que o homem utilizava era chamado de número concreto. Fazer cálculos com esses números já não tinha tanta praticidade, então o homem tinha de alguma forma arrumar uma maneira mais prática de realizar essas contas. E só que bem antes dos numerais, as quantidades eram representadas por símbolos. E os egípcios tinham os seus símbolos para representarem os números. Quando eu me refiro aos numerais, são esses símbolos que a gente conhece, o símbolo do 1, o símbolo do 2, o símbolo do 3. Então esses são os numerais. Antes desses símbolos que nós conhecemos, os egípcios tinham os deles. Olha só, vamos ver como é que eram os símbolos dos egípcios. Então ali, ó, ele tinha um traço que era para representar o número 1. Tinha ali um osso de calcanhar ao contrário, que era para representar o número 10. Tinha aqui um rolo de corda, que era para representar o número 100. Tinha também a flor de lótus, que representava o número 1000. Um dedo dobrado para representar 10.000. Tinha um girino aqui, né, o filhotinho aqui do sapo, da rã, sei lá. E esse girino representava 100.000. E tinha uma imagem de alguém ajoelhado que era para representar 1.000.000. Então, quando o egípcio queria escrever alguma coisa, ele escrevia utilizando esses símbolos aqui. Então, por exemplo, se ele quisesse representar o número 21, ele colocaria dois símbolos aqui do osso com calcanhar, mais, um traço aqui. Isso seria o número 21. Se ele quisesse o 111, então bastava ele colocar um rolo de corda, um osso e mais um traço, daria 111. Então os egípcios faziam as suas representações numéricas através desses símbolos. Acho que ficou muito mais fácil para a gente pegar já os numerais do jeito que são agora, não é verdade? Então vamos lá, vamos prosseguir. E o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem o conjunto dos números naturais e os seus numerais. Então vamos ver. O conjunto dos números naturais ele é representado pela letra N e ele é composto pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. De maneira mais formal, a gente pode dizer que são os números que vão do 0 até o mais infinito. Esse símbolo aqui, esse 8 deitadinho, é o símbolo do infinito. Todo número natural é seguido imediatamente por um outro número natural chamado de sucessor. Então, todo número natural tem o seu sucessor. Como ele vai para o infinito, isso não termina nunca. Obviamente, se a gente estiver voltando, a gente pode dizer que todo número natural tem o seu antecessor. E eu vou parar por aqui, sabendo que isso não é uma verdade. Existem algumas regrinhas e algumas limitações para dizer que o número natural tem o seu antecessor. Por exemplo, o 0, ele não tem antecessor no conjunto dos números naturais. Ele vai ter antecessor em outro conjunto, mas no conjunto dos números naturais o 0 não terá o antecessor. Mas eu vou me dar por satisfeito e determinar que todo número natural vai ter o seu sucessor e também vai ter o seu antecessor. Apenas para deixar a coisa bastante didática agora, lembrando que eu fiz bastante oportuna
a ressalva, o zero não tem antecessor no conjunto dos números naturais. Então vamos lá, a gente ainda pode dizer que no conjunto dos números naturais nós temos os naturais não nulos, e ele é representado assim, ó, o n com asterístico. Esse asterístico significa que nós temos que retirar o zero, que é o nulo, desse conjunto. Então nós teríamos do 1 até o infinito. Tá bom até agora? É só uma teoriazinha para a gente lembrar os números naturais, para a gente poder entrar de fato nos números inteiros. Mas aí o tempo passa e o homem ele começa a enfrentar problemas como esse aqui. Ó. Vamos dar uma analisada. Num dia muito doido no Rio de Janeiro, a temperatura subiu 12 graus e chegou aos 7 graus. A pergunta do problema é: qual era a temperatura no início do dia? Eu vou fazer aqui uma simulaçãozinha, uma animaçãozinha para a gente poder responder isso. Então vamos acompanhar essa animaçãozinha. Se a temperatura durante o dia subiu 12 graus e chegou aos 7 graus, vou fazer um exercício de regressão. Menos 1 vai dar 6, tiro 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Opa, é o meu número natural que eu conheci. E agora, como que eu vou representar números abaixo de 0? E aí o homem então colocou o símbolo do negativo. E aí eu fico com o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, menos 5. Quando eu tiro os 12 graus daqueles 7 lá de cima, eu fico com menos 5 graus. Deu para perceber aí? Então, existia uma necessidade, o homem tinha necessidade de fazer a representação, não tinha o número, ele foi então, colocou o símbolo do negativo, o sinalzinho de menos na frente do número, para indicar esses números que ele não conhecia. Tá legal? Vamos continuar. Ficou claro então que estava muito frio no início do dia. Tá vendo aí como é que o homem precisou criar um número diferente do que ele tinha? Já que o número natural representava coisas que ele podia ver e tocar, como eu posso ver essa temperatura negativa? Como é que eu podia ter uma ideia de uma temperatura negativa? E aí surge então o conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z. Então ele vai incorporar tudo aquilo que já tinha, que é do zero em diante, né, os números naturais, e vai acrescentar nesses mesmos símbolos, né, nesses mesmos numerais, ele vai acrescentar o sinal de menos, que vai dar a conotação do negativo na frente. Agora, Titio Trevas, entender que os números naturais são representados pela letra N é fácil. N de natural. Por que os inteiros é representado pela letra Z? É uma curiosidade bastante interessante. Ele é representado pela letra Z porque Z é uma palavra alemã, que provavelmente a pronúncia é Zaul, que significa número. Então, eles pegaram o Z dessa palavra e colocaram na representação do conjunto dos números inteiros. Tá bom? Só por curiosidade aí. Todo mundo me pergunta por que é representado pela letra Z e não pela letra I de inteiro. Bom, vamos lá. Por definição, é o conjunto dos números naturais acrescidos dos seus opostos negativos. Não precisa se preocupar agora com a definição de oposto, porque daqui a pouquinho eu vou falar sobre os números opostos, tá bom? Só para a gente entender. É tudo aquilo que já tinha, mais os opostos negativos. Vamos lá. A gente pode dizer ainda que ainda tem os inteiros, que são os não nulos, que é o Z com asterisco. Lembra do asterisco lá nos números naturais? Quando a gente coloca o asterisco na representação do conjunto, está aqui, ó, o asterístico, é que a gente está retirando desse conjunto o número zero. Então, eu tenho menos infinito, chego aqui no menos 1, não coloco o zero e vou do 1 até o mais infinito. A gente pula o zero. Eu também posso dizer que eu tenho os inteiros que são os não negativos, e aí represento ele pelo Z+, que significa dizer o seguinte: só me interessam os positivos, e o nulo também. Se eu colocasse aqui o Z, o mais o asterístico, eu tiraria o zero e ficaria só com os positivos. Tá claro isso? Mas também posso fazer a descrição dele da seguinte maneira: os não positivos, e aí eu coloco o Z menos. Então, o Z eu tenho aqui, eu posso pegar só a parte positiva, só a parte negativa, posso tirar o zero, posso brincar da maneira que eu quiser. Tá tranquilo até aí? Apenas uma parte bem teórica de números inteiros. Agora vamos ver uma representação geométrica do número inteiro. E para isso a gente vai utilizar a reta numérica, que vocês devem estar acostumados. Então, aqui eu tenho uma reta que eu estou chamando a reta de R. Tem o nomezinho dela aqui, uma letra minúscula, uma reta R.
para a gente fazer a representação geométrica, primeiro a gente precisa definir um ponto que a gente chama de ponto O, que é o ponto de origem. E esse ponto de origem ele vai coincidir exatamente com o número 0. Então está ali o número 0. Tá tranquilo? A gente vai estabelecer um sentido positivo e a gente vai estabelecer esse sentido positivo para a direita e vamos usar sempre a mesma medida para separar os números. Então eu tenho ali, ó, como sentido positivo eu vou ter o mais 1, o mais 2, o mais 3, também terei o mais 4, terei o mais 5, posso ter o mais 6, mais 7, mais 8 e até o infinito. Mas eu vou parar aqui no mais 5. A gente também vai estabelecer um sentido negativo, que é o sentido para a esquerda. Repetindo, mesma coisa. Com a mesma distância, a gente vai ter o menos 1, menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, e assim sucessivamente. Tá bacana? Bom, vamos ver então o que é essa representação geométrica. Nessa reta, eu posso marcar um ponto. Eu marquei ali um ponto A, também vou marcar um ponto B e vou marcar um ponto C. Tá legal? Marquei 2 pontos em verde ali porque está no sentido positivo e um ponto em vermelho que está no sentido negativo. O que é isso então, essa representação geométrica? Olha só, o A, letra A, é a imagem geométrica do número 3, do mais 3. Então, quando eu olho para o ponto é a imagem geométrica do número que está ali indicado. O B, o que seria o B? Você já deve ter sacado. O B vai ser a imagem geométrica do número 5. E o C? O ponto C vai ser o quê? A imagem geométrica do número 4. Tá claro isso? Então, quando eu falo do ponto, o ponto é a imagem geométrica. Mas e se eu falar do número? E se eu olhar para o A, para o B e para o C e quiser saber do número 3, o 5 e o menos 4? Então, olha só, o 3 é a abscissa do ponto A. Quem é a abscissa do ponto B? O 5. O 5 é a abscissa do ponto B. E o menos 4 é a abscissa do ponto C. Então, se eu olhar para o número, eu digo que ele é a abscissa daquele ponto. E se eu olhar para aquele ponto, eu digo que ele é a imagem geométrica daquele número. Tá legal até agora? Tá bacana? Então, vamos lá. Agora vamos entender aquilo que eu falei anteriormente, o que são os números opostos, né? Que eu disse que o conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números naturais acrescido dos seus opostos negativos. Vamos ver o que são números opostos ou simétricos. Basta você entender isso. Ó. São números que estão à mesma distância da origem em lados opostos. Então, nós temos ali a origem, o ponto O, que está ali o 0. Eu vou pegar o 4. Ele está distante da origem 4 unidades. Concorda comigo? A pergunta é, quem do outro lado está a 4 unidades de distância também do 0? E eu percebo que é o menos 4. Significa dizer, então, que o mais 4 é o oposto de menos 4 e vice-versa. O menos 4 é o oposto de 4. Se eu pegar aqui, ó, mais 1, o oposto dele quem é? É o menos 1. Por quê? Porque eles estão à mesma distância da origem. Então, todos os números que estão à mesma distância da origem, só que em lados opostos, eles são chamados de números opostos ou simétricos. Muito fácil isso, não é não, galera? Se eu te fizesse a pergunta... qual é o oposto do 5? Você responderia que é o... Muito bem, menos 5. Tá legal? Agora, uma observaçãozinha. O 0 é simétrico dele mesmo. Ah, meu Deus do céu, o que é isso? Seria dizer o seguinte, ele está à mesma distância dele para os dois lados. Seria uma coisa estranha de se falar, mas seria um bom entendimento. Ele é o simétrico dele mesmo, ele é o oposto dele mesmo. Tá claro? Bacana? Bom, vamos lá. Outro conceito que a gente precisa ver é o módulo de um número inteiro. Você só precisa guardar esta informação. O módulo de um número inteiro é a distância desse número até a origem. Vamos ver isso aqui. Nós temos a reta real, nós temos aqui o ponto O, que é a origem, né? Nós temos o 0 para a direita, sentido positivo, para a esquerda, sentido negativo. E aí eu vou pegar aqui o menos 5. Como é que eu posso saber o módulo desse número? Simples, basta ver qual é a distância dele até a origem, até o ponto O ou até o 0. E aí, se a gente pegar ali para observar bem direitinho, a gente vai perceber que nós temos 5 unidades. Portanto, o módulo de menos 5 é 5. E o módulo ele é representado com essas duas barras aqui. Ó. Então, essa primeira e essa segunda significa que você está desejando saber o módulo de um número. Ou seja, você está desejando saber a distância daquele número até a origem.
E aí não tem distância negativa. Você não diz que, por exemplo, a sua sala tem menos 3 metros, menos 4 metros. Então, a distância vai ser sempre um valor positivo. Ou seja, o módulo de um número inteiro sempre será o valor em positivo. Se eu pegar aqui um outro exemplo, vou pegar o 3. Se eu quero saber qual é o módulo de 3, basta me fazer a seguinte pergunta: qual é a distância do 3 até a origem? E eu vou descobrir que tem 3 unidades. Portanto, o módulo de 3 é igual a 3. Então, se o módulo do negativo dá um positivo, o módulo de um positivo dá positivo. Ou seja, o módulo sempre será um número positivo, porque é a distância. E como eu já disse, distância não tem valor negativo. Ok? Tá bacana até aí? Então vamos lá. Agora vamos ver a adição de números inteiros usando a reta numérica. Talvez você nunca tenha visto uma adição desta forma. Você provavelmente aprendeu Armefetui lá no maternal 18, aprendeu a fazer a continha bonitinha, mas nunca aprendeu a fazer essa adição olhando para a reta. Vamos aprender a fazer a adição olhando para a reta e olha como é que fica fácil entender a regra de sinais na adição. Para a gente fazer a adição de números inteiros usando a reta numérica, basta fazer o seguinte. Vamos à regra. Vamos fixar a primeira parcela na reta e efetuamos o deslocamento dado pela segunda parcela. Ô, Titio Trevas, o que é isso? Você esqueceu os elementos de uma soma? O primeiro número da soma é a primeira parcela, o segundo número é a segunda parcela, o terceiro número é a terceira parcela e o resultado é soma ou total. Então, eu estou colocando aqui a soma de dois números. Eu vou fixar na reta a primeira parcela e vou fazer o deslocamento dado pela segunda parcela. O que é esse deslocamento dado pela segunda parcela? Ora, muito simples. A gente já não definiu o sentido positivo e o sentido negativo. Quando a segunda parcela for positiva, nós vamos fazer um deslocamento para a direita. Quando a segunda parcela for negativa, vamos fazer um deslocamento para a esquerda. Tá legal? Vamos ver isso na prática, como é que funciona. Bom, estamos aqui a reta e eu quero fazer uma soma de dois números. Primeira coisa que a gente já matou há muito tempo é o sentido positivo e o sentido negativo. Então vamos ao primeiro exemplo. Nós vamos somar o mais 2, ou seja, 2 positivo, vamos somar com 4 positivo. Caraca, isso é muito fácil, fazer no dedo. Eu fiz isso no maternal 19. E aí a tia passava lá o palitinho, bolinha de gude, eu fazia no dedo, Armefetui, rapidinho faz isso. Tudo bem, vamos visualizar isso de forma geométrica, usando a reta real. Então, o primeiro passo, fixar a primeira parcela. Então, eu pego ali, ó, o 2, fixei a primeira parcela. E agora eu vou fazer o deslocamento dado pela segunda parcela. Se é mais 4, é um deslocamento positivo. Ele vai para a direita aqui, ó, sentido positivo. Então lá vou eu me deslocar 4 casas. Olha, 1, 2, 3, 4 casas. Onde é que eu cheguei? No mais 6. Significa dizer que mais 2 mais 4 é igual a mais 6. Muito simples isso você já sabia. Eu só estou te mostrando uma outra maneira de fazer a adição de números utilizando a reta. Vamos a um outro exemplo. Agora vamos somar o mais 4 com o menos 9. Vamos somar um número positivo com um número negativo. Primeiro passo é a gente fixar a primeira parcela, que é o 4. E agora vamos somar com menos 9. Como 9 é negativo, o nosso deslocamento tem que ser no sentido negativo, aqui, ó, para a esquerda. Então lá vou eu. E são 9 casas para a esquerda. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onde é que eu cheguei? No menos 5. Significa dizer que mais 4 mais menos 9 é igual a menos 5. E aí você vai lembrar que você já deve ter estudado uma regra de sinais que diz assim: na soma e subtração, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, 9 menos 4, 5. Quem é o maior? O 9 ou o 4? Ah, o maior é o 9. Qual é o sinal do 9? É negativo, menos 5. Mas se a gente olhar aqui na reta, não tem erro, né? Então, eu já fiz a soma de um positivo com negativo. Agora, vamos a um outro exemplo. Um negativo com um positivo. O primeiro passo, fixar a primeira parcela, menos 3. E agora eu vou somar com mais 5, deslocamento positivo para a direita. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá lá. Onde é que eu cheguei? No mais 2. Menos 3 mais 5 é igual a mais 2. Ok? Muito fácil de visualizar isso, né? Deslocamento para a direita, deslocamento para a esquerda. Agora, vamos ao último exemplo. Já que eu fiz um positivo com positivo, um positivo com negativo, um negativo com positivo, só falta o negativo com negativo. Então, vamos pegar lá, ó, menos 1 mais o menos 3. Vamos fixar a primeira parcela, menos 1. Tá ali. Bacana.
E agora a gente vai fazer um deslocamento para a esquerda, porque é menos 3. 1, 2, 3. Está lá. Onde é que eu parei? No menos 4. Menos 1 menos 3 é igual a menos 4. Muito simples de ver a adição de números inteiros usando a reta numérica. Concorda comigo? Assim ficou muito fácil, não ficou? Observação. A adição de dois números simétricos é igual a zero. Aí eu coloquei aqui, ó, verifique. O que é que eu quero dizer com isso? É que se você pegar um menos 3 e somar com um mais 3, vai dar zero. Se você pegar um mais 5 com um menos 5, vai dar zero. Porque se você faz um deslocamento na direção oposta com a mesma quantidade, com o módulo daquele número, ou seja, a mesma quantidade de casas que você tem que andar foi aquela que você já andou, só que no sentido oposto, você sempre vai dar na origem. Eu não sei se me fiz entender. Eu mesmo não entendi nada do que eu falei. Mas verifica aí, com as dicas que eu dei, verifica você no papel. Marca, fixa a primeira parcela e faz o deslocamento ao contrário, para você ver onde é que vai dar. Sempre vai dar na origem, ou seja, sempre vai dar no zero. Beleza, galera? Eu acho que essa videoaula já está boa para ficar por aqui, já está passando um pouquinho dos 20 minutos, para não ficar muito extensa. Na próxima videoaula eu venho com as propriedades das operações matemáticas de soma, subtração, multiplicação e divisão, potência e radiciação. A gente vai ver logo tudo de uma vez. Não sei se tudo na mesma videoaula, mas vamos ver todas as propriedades de todas as operações matemáticas. Tá bom? Se é a primeira vez que você está passando aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de largar aquele joinha, isso ajuda demais o Tio Trevor na divulgação do canal no YouTube. Tá bom, galera? O canal está indo muito bem. Estou quase chegando aos 1000 inscritos e conto com a sua ajuda, tá bom? Um abraço, bons estudos.